Ponte para o sucesso. Rodizan, há 30 anos pedalando com você na estrada. rondonoticias.com.br, a informação mais confiável. E dfmnews.com.br, portal de notícias da Rede Antena FM. Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência, respeito é o nosso lema, nossa bandeira. A verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto. Um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar. A Voz do Povo, com Arimar Souza de Sá. Olá, Porto Velho, alô, Rondônia, muito boa tarde. Tem início neste momento a edição de hoje do programa A Voz do Povo em rede estadual. Portanto, então, a partir deste momento até às 13 horas, certamente você vai ficar por dentro dos assuntos do dia, com debate qualificado e também com as informações precisas através do site rondonoticias.com.br, dfmnews.com.br. O amigo ouvinte da Voz do Povo pode mandar mensagem para a gente. O tema de hoje é um tema relacionado à ciência política, à filosofia na política, a política como ciência. O amigo ouvinte da Voz do Povo vai saber dos primórdios, como é que se relaciona, digamos assim, a política com a democracia. Vamos saber daqui a pouquinho como é que os cientistas políticos, eles trafegam entre a vida do ser humano e a democracia. Como se dá, por exemplo, a relação entre a ciência política e o poder? Qual é a trajetória da ciência política no mundo? A relação entre a ciência e a democracia. Quer dizer, há uma série de assuntos relacionados a isso, e o amigo ouvinte da Voz do Povo da capital do interior de Rondônia vai ficar por dentro de todas essas nuances, que a gente que está de fora não tem ideia como é que isso se estabelece, como é que no dia a dia as pessoas travam a relação mais próxima com a política. O amigo ouvinte, então, vai participar do programa. Se puder, por gentileza, compartilhe essa entrevista no Facebook. Para você que está no Facebook ou para você que está no rádio, quer ver as imagens do programa, entra no meu Facebook, Arimar Souza de Sá, e aí você vê essas imagens da Voz do Povo. Pois bem, quero abrir o programa de hoje falando a respeito da dívida astronômica do Beron, que é a manchete principal dos sites rondonoticias.com.br, que você pode, inclusive, entrar no Play Store, baixar no aplicativo o Rondonoticias, você tem notícias em mãos. As manchetes são: Rondônia é responsável por dívida do Beron, defende a AGU no Supremo Tribunal Federal. Em 4 operações, 30 pessoas e 8 madeireiras foram denunciadas em Rondônia. Mãe estupra a própria filha de 3 anos, se arrepende e se entrega à polícia. Olha que coisa! Trabalhador morre após ser atingido por motosserra em Candeia de Jamari. O presidente Laerte Gomes relata problemas da Energisa ao ministro das Minas e Energia. Ex-detento que matou colega em presídio, executado em seguida. Mais de 5 mil pessoas recebem o Bolsa Família irregularmente. São algumas das manchetes que estão no site rondonoticias.com.br, que você pode baixar o aplicativo, TFM News, site da Rede Antena.com.br. Abrindo então o programa de hoje, quero me reportar a questão da Energisa, que está virando aí uma grande celeuma na vida de Rondônia. O que é que está acontecendo? Circulou pelas redes sociais hoje a Energisa abrindo a burra. Se aquilo for verdade, tem mais de 500 mil reais para comprar a imprensa, para não dizer nada. Uma rede de televisão muito conhecida na capital aqui, só para essa rede tem lá 126 mil reais. E o dono da rede
foi para a televisão, chegou lá e disse, olha, eu tenho que defendê-la, ela me pagou. E isso é de uma gravidade sem tamanho. Também, outros jornais recebendo 30 mil, 40 mil, quer dizer, a grande vilã de Rondônia, então, está comprando todo mundo para não dizer nada. É claro que este é um assunto que a gente vai esperar com normalidade para verificar realmente se isto é verdade. E sendo verdade, é muito grave, porque a população está sofrendo na pele uma conta de energia que no mês custa R$100, no outro mês R$400. Quem ganha um salário mínimo está enrolado. Então, o amigo ouvinte da Voz do Povo pode mandar mensagem para nós sobre isso. Segundo assunto, relativamente à dívida do Beron. Deste assunto eu posso falar de cátedra, porque estive lá dentro. O que aconteceu? Veio a tal da RAET, que é o Regime de Administração Temporária do Banco Central, para administrar o Beron, porque o Beron estaria falido, ou estava falido, como desejavam algumas pessoas. Aí, uma revoada de investidores do banco fecharam as suas contas quando souberam disto. Aí veio a tal do regime de administração temporária. Quando esse regime chegou aqui, diretores fizeram farra com o dinheiro do banco. Farra com mulheres e tudo mais. Daí, essa dívida que era 1x passou para 10x e hoje tem não sei quantos mil x para a população de Rondônia pagar. Isto já vem compulsoriamente descontado do FPE, que é o recurso que o governo federal passa para os estados. Pois bem, então a cada situação que a gente vê, está aí Rondônia pagando esse preço. Por conta também de uma bancada federal fraquíssima, talvez essa seja a mais fraca de todas elas, que não se levanta para debater um assunto dessa natureza ou não se responsabiliza pelo fato de estar acontecendo. Temos representantes lá em Brasília e eles têm que ficar caladinhos porque se contentaram com o tal do baixo clero, que são aqueles parlamentares que não têm força nenhuma, não têm importância nenhuma, vivem no cafezinho do Congresso sem dizer absolutamente nada. Essas situações que a gente levanta aqui na Voz do Povo, eu queria também, por gentileza, o seu comentário. Abrindo a Voz do Povo também, falando a respeito do número expressivo de estupros, de assaltos aqui na capital de Rondônia. Como eu disse em outros programas aqui, anteriormente, a gente ouvia falar de ações proeminentes em prol do social no que tange a segurança pública. A gente ouvia falar de operações, de arrastão nos bairros para tirar marginais que não davam, digamos assim, fôlego para a população respirar melhor. Nos últimos tempos, a gente não ouve falar nada disto, nada, absolutamente nada, e aí a situação chegou aonde chegou. O marginal não baixa mais a cabeça para a polícia e vai e pega o próprio carro do Corpo de Bombeiros, invade um quartel e toca fogo. Quer dizer, onde a gente chegou? E outros assuntos que a gente vai debater no decorrer do programa, com a presença do professor doutor Leno Francisco Danner, da Universidade Federal de Rondônia. Ele é doutor na área de filosofia, professor de sociologia, e a gente vai, então, debater esses assuntos aqui na Voz do Povo. A gente, claro que redundantemente, vamos começar pelo início de toda essa situação, relativamente à política, como ela iniciou, o que ela diz para a população do ponto de vista da ciência. A entrevista começa agora. A Voz do Povo, entrevista. O programa Voz do Povo, em nome de seus ouvintes internautas do Brasil, aí no mundo, na capital de Rondônia e no interior do estado, através da Rede Antena, saúda o professor Leno, registra o prazer de tê-lo de volta à Voz do Povo. Boa tarde, professor, seja bem-vindo ao programa em rede estadual. Boa tarde, Arimar, boa tarde, Frank Ellison, boa tarde ao nosso amigo aqui que está na instrumentação, que eu não sei o nome dele, Joaquim. Boa tarde a todos os ouvintes, a todas as ouvintes, é sempre um grande prazer retornar aqui. Muito bem, vamos falar da ciência política inicialmente,
Vamos saber qual é o grande objetivo do estudo da ciência política, professor. O grande objetivo da política, e no caso da ciência política, consiste em compreender como as instituições, como as relações sociais formam subjetividade, formam comportamentos, práticas e valores comuns. Por exemplo, você acabou de falar que está muito preocupado com a situação de Porto Velho. Eu também, eu esperava até que você me pedisse como eu estava, porque a primeira questão que eu iria dizer era exatamente isso, que não estou me sentindo bem, porque nesse último mês, o que nós vimos de assassinatos de mulheres, de suicídios, estupros violência contra crianças e inclusive de jovens sendo perdidos para o tráfico, está me assustando muito. Então, esse é um dos objetivos da ciência política, entender por que estão matando nossas mulheres, ou estamos nós, homens, matando, espancando nossas mulheres, por que estamos violentando nossas crianças, por que estamos preferindo o tráfico do que um trabalho honesto, do que a vida cidadã. Então, o que está acontecendo? Como nós podemos, enquanto instituições públicas, resolver essa situação? Já está implícita a pergunta. Por que acontece isso então, professor? Então, eu estava inclusive vindo para cá e pensando sobre isso, porque como eu falei a todos vocês, eu estou muito assustado com esse crescimento exponencial de casos de suicídio. Terça-feira se matou um rapaz. Matou a companheira. No domingo, no caso, matou a companheira, depois se suicidou. Ontem se suicidou um rapaz com gás de cozinha, né, que tem até na notícia, no Rondo Notícias. Então, os nossos jovens para o tráfico. Eu imagino que isso vem, entre outras coisas, de uma cultura ainda fortemente machista, homofóbica, mas também da crise social que nós estamos vendo. Desemprego, baixas perspectivas de vida, o crescimento do estresse, da depressão entre as pessoas, a falta de uma educação que possa trabalhar, dar sentido a essas mesmas pessoas, são fatores, entre outros, que me parecem estar causando essa situação. Você acabou de falar da polícia que não consegue mais controlar esses focos, mas a polícia, coitada, nem tem condição de uma atividade formativa prévia. A polícia tem um trabalho reativo que nem sempre consegue realizar contento pela limitação do seu quadro profissional ou pela amplitude da sociedade. Agora, o que eu vejo mais central são quais as políticas públicas que estão sendo aplicadas aqui em Porto Velho, ou em Rondônia de um modo geral, ou no Brasil de um modo geral, que permitam educação de qualidade, que integre os nossos jovens e, ao mesmo tempo, que permitam gerar emprego, gerar renda, gerar esperança nas pessoas. Eu acho que um dos grandes problemas que está afetando, que está levando a esse crescimento de violência exponencial é a falta de esperança e a falta de formação. Uma perspectiva de vida melhor. Né? Uma perspectiva de vida melhor. Eu me lembro, o meu pai, ele tinha muito isso, ele não via, quando eu era criança, ele não via muita perspectiva de futuro, ele era sem terra. Então, ele tinha comportamentos mais agressivos, tinha uma síndrome de depressão, de baixa estima, recorria eventualmente à bebida. Graças à minha mãe, que tinha sempre esse ânimo, esse espírito, ela conseguiu direcionar as coisas para que no fim eles tivessem um sucesso pessoal. Nós contamos com muita ajuda pública, de parentes, de amigos. Então, isso permitiu que aquela desesperança fosse canalizada para algo propositivo. E eu vejo que a maior parte das pessoas estão abandonadas em relação a isso, e acabam recorrendo a meios como a droga, como a violência pessoal, como o desespero. O Estado é muito responsável por isso? Com certeza. Aliás, isso é uma base da ciência política. Instituições públicas são as verdadeiras responsáveis pelo caos ou pela justiça social. Então, a premissa fundamental da ciência política é que nós precisamos arranjar as instituições públicas de um tal modo que elas superem esses déficits que elas têm e, portanto, que elas integrem bem a sociedade. E o amigo ouvinte da Voz do Povo, o que acha desta discussão? Manda mensagem para a gente aí. Você é do Facebook, mande pelo Facebook. Você que está na capital ou no interior do estado, mande aí mensagem no WhatsApp 99317 2715. 99317 2715. Deixa eu abraçar o Ivo Galvão Costa, ligado na Voz do Povo. Meu amigo Eli Bezerra. O Ribamar Almeida. O Marildo Dias. O Valber Lopes. O Valber Lopes está ligado na Voz do Povo. Energisa é uma organização... Oh, meu Deus, não pode dizer isso aqui. O
Wagner Lopes, eu entendi o que você quer dizer, mas se eu disser isso aqui, vem de vir processo aí. Eu entendo, naturalmente que eu entendo o seu desapreço a essa empresa, mas eu próprio não posso dizer aqui, tá bom, meu ilustre Wagner? O Evandro Padovani, o secretário, o João Carlos Massalo, o Manuel Serra, do Banco do Povo, o Florivaldo Primo, o Mário Sérgio, Paulo Santos, o Lainê Francisco, tá ligado na Voz do Povo, a Eliana Regis, lá em Balneário Camboriú, ligada no programa, tantas outras pessoas que nesse momento se ligam aqui na Voz do Povo. Pois bem, estamos falando naturalmente da ciência política, da política como ciência de uma forma em geral, e o professor então está interpretando como intérprete social dessas situações, na condição de professor, está procurando trocar em miúdos o que a gente acha difícil de entender como ciência. Algumas pessoas dizem, eu não gosto de política. Na verdade, é um grande equívoco, né? Porque a política é uma ciência, é a arte de governar em prol, digamos assim, do bem comum. Acho que as pessoas não gostam de politicagem, que é aquela arte vagabunda do sujeito se esconder nas luzes da ribalta e depois debochar, digamos assim, da cara da coletividade. Sim. E, aliás, então, me permite, pois não. Um dos grandes culpados disso é exatamente o partido político, os partidos políticos que tendem a se afastar e dar, eventualmente, péssimos exemplos aos cidadãos, porque, como eu estou falando, numa situação de desespero como a que nós vivemos hoje, qual que deve ser a resposta imediata? Esperança. Políticas públicas que permitam dizer, olha, meu amigo, minha amiga, em questão de tempo, você que é pai de família, você que é jovem, que quer ter um futuro, que quer cuidar dos seus filhos, que quer ser feliz, você vai conseguir a partir de trabalho, a partir de educação, a partir de formação. Então, esses exemplos estão faltando. Nós estamos vendo exatamente que a política se tornou simplesmente uma luta por poder em vários aspectos. E é contra isso que nós, cidadãos e cidadãs, nós, movimentos sociais, devemos lutar. Né? Nós não podemos deixar em nenhum momento que a política seja subvertida, porque é ela que nos dá a noção de uma sociedade de bem comum, de estabilidade, e que nos dá as esperanças e a efetividade dessas esperanças. A gente vê, por exemplo, professor, que muitos dos administradores, eles são indicados pela via política e se preocupam muito mais em se conchavar e perder tempo com isso para se manter no cargo do que ofertar, através da sua inteligência, da sua experiência, ações em prol da população, em prol do social como um todo. E aí a gente vê esse descalabro, né? Sim. É uma situação de uma gravidade sem tamanho. A gente procura se colocar para ela, mas é sempre muito difícil. Daí eu trazer professores aqui para a gente começar a entender os meandros, onde é que está nascendo esse mal, e sob a ótica da ciência, educar as pessoas. Eu vou fazer mais um intervalo, vou fazer o primeiro intervalo, e abraço aí meu amigo Lainê Francisco, o Bosco da Federal, meu nobre amigo Bosco da Federal, o Joaquim Pereira Coelho se ligou conosco agora. Eu vou para o intervalo, eu volto na sequência com o segundo bloco do programa. Eu quero lembrar para você da CVC. A CVC é a maior operadora de turismo das Américas. E ela quer saber se você vai sair de férias. Se você for sair de férias, ela tem um pacote de viagem com 7 dias para Buenos Aires, com aéreo, hotel, café da manhã, por R$ 2.390. Nada disso. O pacote fica por R$ 1.858. Aproveite, vá em qualquer loja CVC de todo o estado de Rondônia. Férias é na CVC. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Você está ouvindo a Voz do Povo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você.
A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A CVC, a maior operadora de turismo das Américas, quer saber que férias você quer. Quer férias com a família? Descanso em um resort com tudo incluído e alguém para cuidar das crianças. Ou quer férias com os amigos, alguma praia badalada e agitada vida noturna? Quer ir de avião, de carro, de ônibus ou de navio? Quer férias personalizadas do seu jeitinho? Então vá até uma das mais de 1000 lojas CVC e garanta já sua viagem. Quer férias? Vai de CVC. Sempre com você. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta à Voz do Povo em seu segundo bloco, entrando em todo o estado de Rondônia pela Rede Antena. Rede Antena é uma portentosa rede que está no interior do estado, cobre aqui do Vale do Jamari e leva o programa até o Vale do Guaporé, trazendo para você todo dia uma entrevista com uma autoridade, com um catedrático, uma figura pública que possa efetivamente educar essa sociedade de uma forma que ela possa ser menos enganada aí por alguns espertalhões de plantão, algumas aves de rapina que estão por aí. Nesse sentido, hoje o convidado é o professor Leno. Professor é doutor na área de filosofia e professor de sociologia da Universidade Federal de Rondônia. Estamos debatendo, então, esses assuntos relacionados à ciência, o comportamento do ser humano no meio social. No bloco anterior, então, a gente falava de suicídios que aconteceram, assaltos, estupros, feminicídio, homicídio, que graça na cidade de Porto Velho. É uma coisa brutal. Eu queria saber, você que está no interior do estado, como medir dessas situações. Professor, a gente fala sempre do processo curativo, não se vê quase o preventivo. Esse mal nasce, então, na falta de políticas públicas que contemplem ou ensejam ao homem uma vida melhor, com pleno emprego, melhoria na saúde, na educação, nessa própria segurança, através de ações mais duras, mais efetivas. Enquanto isso não vem, como é que a população vive? Ela tem que acorrer a quem? Na verdade, ela quase não tem a quem recorrer, a não ser a polícia, que, como eu disse, não consegue fazer esse trabalho preventivo, e sim reativo, ou eventualmente até as igrejas neopentecostais, as igrejas de uma maneira mais geral. Mas o ponto importante disso eu vou dar um exemplo para vocês, a questão do feminicídio. Né? O feminicídio, de uma maneira geral, tem como causa essa cultura machista em que o homem é o centro, é o vértice a partir do qual tudo gira, inclusive o comportamento da mulher. Essa cultura vem de Lampião. Ela vem de mais de 2000 anos, inclusive. No Brasil ela vem de Lampião. Sim, eu inclusive esses dias lecionava teoria política com os meus alunos sobre Maquiavel, o príncipe Maquiavel, e o Maquiavel tem uma expressão bem que é a seguinte: a fortuna é como uma mulher. Para você dominá-la, você tem que bater e contrariar ela. Então você vê um livro de 1480, 1490, mais de 500 anos atrás, já tinha esse tipo de noção por trás. Então, esse exemplo do feminicídio, ou da transfobia, ou da homofobia, ou até do suicídio, como é que nós poderíamos resolvê-lo? Com cadeia, pura e simplesmente? Sim e não. A escola poderia ter um trabalho incisivo de formação desde a tenra idade, apresentando, desconstruindo esse tipo de cultura machista, trazendo novos valores, novas práticas para os nossos jovens. Porque, como eu sempre digo, nós não nos tornamos machistas, nós não nascemos machistas, não nascemos racistas, nós nos tornamos, nós aprendemos com práticas sociais que não são efetivamente resolvidas, né, que são arcaicas. E nesse aspecto, o que eu vejo hoje no Brasil é que a escola
a escola está sendo negada essa função de formar os nossos jovens, né? Então, parece que quando a escola aborda a questão do machismo, da homofobia, da transfobia, da educação sexual, ela está ensinando os nossos filhos a fazer sexo, ou a se tornarem gays. Não, mas na cultura petista, a esculhambação era nesse sentido, não era não? Eu acho assim que mais do que na cultura petista, esse é um reflexo da própria condição social, dessa falta de formação ampla dos cidadãos e das cidadãs, e dessa visão conservadora de mundo. Nenhum dos partidos políticos que vocês veem ali teve coragem efetiva de peitar esse tipo de déficit cultural que nós temos, pela questão dos votos, pela questão do medo às igrejas, em particular as neopentecostais, que trabalham muito nesse tipo de conservadorismo, porque é a pauta central que tem, não tem uma vinculação social tão grande, então aposta nesse tipo de contraposição arcaica, né? Mas, enfim, mais do que o petismo, é um déficit das nossas instituições. Veja que, por exemplo, o Dória, esses dias, retirou da circulação no estado de São Paulo apostilas de biologia em que se falava sobre a diferença de gênero, de sexualidade, de sexo biológico, entre outras coisas. Então, eu acho a educação, a escola perdeu esse protagonismo, inclusive é às vezes assediada para que não tenha esse protagonismo. Um professor de filosofia aqui na Zona Leste, há um tempo atrás, me contou que recebeu a visita e a ameaça de um pai, porque ele estava ensinando conteúdos filosóficos que pressupunham o pluralismo religioso, e não apenas, no caso, a religião cristã. Então, pastor já foi na escola reclamar das aulas do professor de filosofia. Poxa, a escola pública, ela precisa enfrentar isso, porque enquanto a educação não resolver esse problema do feminicídio, da homofobia, da transfobia, do racismo, as nossas mulheres vão continuar sendo mortas. Pois é, e na verdade o brasileiro acabou se tornando uma espécie de urso social, né? Quer dizer, o sujeito daquele tamanho, e não deram a ele a possibilidade ou um lápis para escrever essa palavra esperança. Essa palavra esperança que advém através das ações de governo, de políticas públicas e tudo mais. Quer dizer, o jovem hoje, ele não tem esperança de nada. O Estado não oferta nada para ele, mas os quartéis da criminalidade estão prontos a recrutá-los. Com certeza. Quer dizer, nos finais de semana, eu vou tirar um exemplo da capital de Rondônia, não sei no interior, mas a gente não vê na capital, por exemplo, ou no estado, não sei, os alunos com o tempo preenchido através do esporte. Ou da arte. Assim. Ou da arte. Ou da arte. Qualquer coisa que ocupe sua mente para o bem. Sim. A gente não vê. Você sabe que me choca muito ver, às vezes até depois do almoço, você está passando, você vê os bares lotados, né? Uhum. Então, você vê, por exemplo... Porto Velho tem festa todo dia. Sim, e atividades artísticas muito restritas aqui à parte ligada aqui ao Sesc, e não vê essas atividades se espalharem pelos bairros. Né? Porque, de fato, é isso que nós precisamos, é dar esperança por meio de políticas públicas, por meio da educação, e orientar o comportamento das pessoas, dos nossos jovens, não para bebida, não para o cigarro, não para droga, mas sim para arte, para cultura, para música, para leitura. Você acredita, Arimar, que há poucos dias a gente recebeu alguns alunos aqui do Ulisses Guimarães, da universidade, e eles não sabiam que a Universidade Federal era gratuita. Outro fato, a gente não vê sequer umazinha ação da ação social do governo do Estado. Cadê? Cadê o governo do Estado nessa área? Meu Deus! A gente vê nessa cidade de Porto Velho todas essas situações que depois é debitada nas costas da Polícia Militar, cujos integrantes, coitados, estão apenas a enxugar gelo. Com certeza. Como eu disse, a Polícia Militar não vai resolver esses problemas, porque, antes de tudo, é a escola, são as políticas públicas que precisam assumir e gradativamente integrar os nossos jovens, ou mesmo políticas públicas mais amplas do Estado, dos municípios, para garantirem geração de emprego e renda. Né? Então, esse ponto, somente a Prefeitura, somente o Estado, somente o governo federal podem efetivamente fazer. Pois é, a gente fica assim, sem saber, cadê essa gente que tem a possibilidade, tem vez, tem voz, tem uma caneta na mão, e fica aí na inércia, nas viagens. Meu Deus. Eu quero registrar a presença do Felipe em Alvorada do Oeste, ligado na Voz do Povo, o ex-deputado Beto do Trento, muito obrigado aí, minha amiga Vanessa Darwish, ligada na Voz do Povo, a Julie do Rico, o poeta Marcos Mendonça Danin,
o Bosco da Federal, ligado na Voz do Povo, a Jaqueline Alencar, de Paraná, meu amigo doutor Antônio José Magalhães, ligado no programa também. Muita gente se liga na Voz do Povo neste momento. Um grande abraço, obrigado pelo prestígio da audiência. Eu quero, então, voltar à questão relacionada à relação entre a ciência política e o poder. Como é que elas se relacionam, professor? Muito bem. O objetivo da ciência política é tentar não apenas explicar como no dia a dia nós lutamos e concebemos o poder, mas tentar racionalizá-lo, dar moderação a ele, dar sensibilidade a ele. Nós temos, o Frank Ellison aqui é a minha testemunha, porque ele é meu aluno, inclusive, nós temos na filosofia política uma máxima de que o poder é perigoso, mas também é a única condição que nós temos, o poder político, para integrar a sociedade. Por isso, sempre a nossa preocupação de que esse poder esteja vinculado a noções de justiça social, de bem comum, de protagonismo público, e que ele seja, na medida do possível, infenso, que ele seja depurado dessa luta bruta, pura e simples pelo poder. Então, a luta pelo poder é normal, todo mundo que tem uma certa... normal e covarde, né? Às vezes sim. Agora, eu digo assim, é normal no sentido de que a discussão comum, a busca por marcar lugar social... O poder é inerente à vida do homem, né? É inerente. Sempre onde tem coletividade, vai ter indivíduos e grupos que vão gradativamente se destacarem uns dos outros, que vão querer mais protagonismo ou menos, e outros que não querem tanto protagonismo. Agora, esse é o ponto dessa luta, que pode ser feita por meios civilizados, por meio do Estado democrático de direito, por meio do bem comum. Dessa luta não se segue necessariamente a corrupção ou o distanciamento em relação à sociedade, que esse é o nosso problema. O nosso problema não é que lá esteja Jair Messias Bolsonaro, ou que lá esteve Dilma, que lá esteve Lula, que lá esteve Fernando Henrique Cardoso. O nosso problema é em que medida esses governos conseguiram manter uma sequência de integração social, de justiça social, de investimento em emprego, em renda, porque é isso que faz o poder político, controla desigualdades sociais amplas e evita, na medida do possível, se nós pensarmos aqui no âmbito da economia, que ela simplesmente se desregule, ao ponto de não ter integração ampla. Isso é só a política que vai fazer. Bom, eu vou fazer mais um intervalo. E o amigo ouvinte da Voz do Povo, você do Facebook ligado no programa, você do interior do estado, na rede Antena, do meu amigo Dirceu Fernandes, mande mensagem para nós aí, 993-17-2715, 993-17-2715. Deixa eu abraçar o meu amigo Jeremias Pereira Barbosa. O Marcelo da Márcia voltou aí, um abraço, Marcelo. O seu colega, o professor Otacílio Moreira de Carvalho, ligado na Voz do Povo. Um abraço, Otacílio. Eu vou para o intervalo, na volta eu já atendo com mais absoluta presteza e carinho, Sua Excelência, ouvinte da Voz do Povo. Eu vou para o intervalo, então, eu volto já para a gente ouvir o que o ouvinte tem a dizer. Como é que ele se posiciona nesse tema de hoje, a ciência como política, a política como ciência, a política se relacionando com o poder, com a democracia de uma forma geral. Vamos para o intervalo, eu volto com o próximo bloco da Voz do Povo, pedindo a você para acessar os sites rondonoticias.com.br, rondonoticias.com.br, dfmnews.com.br, dfmnews.com.br. Eu volto já. Você está ouvindo a Voz do Povo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo.
O som do progresso invadiu Porto Velho. Estamos fazendo o maior investimento em obras das últimas décadas. São 300 milhões de reais. Prepare-se para ouvir a nossa maratona de obras em quase todos os bairros de nossa capital. Estamos fazendo a drenagem e pavimentação da Raimundo Cantuária. Estamos fazendo asfalto de 21 ruas do Coab. Estamos fazendo a recuperação do Barco Hospital. E a compra de van e novos veículos para as unidades de saúde. Estamos fazendo regularização fundiária nos bairros Lagoinha e Tiradentes. Estamos fazendo a reforma de 13 escolas. Estamos fazendo muito pela educação com criação de mais de 2.500 novas vagas. Estamos fazendo asfalto em 16 ruas do Flodoal do Ponte Espinho. E em 8 ruas no Cuniã. Em 8 ruas no Esperança da Comunidade. Estamos fazendo a compra de ambulâncias. Estamos fazendo asfalto em 9 ruas do Jardim Eldorado. E asfalto, calçada e meio-fio em 9 ruas na Zona Leste. E a revitalização da Vila Candelária. Estamos fazendo a Vila Olímpica no Colégio Padrão. E a regularização fundiária de mais de 3.000 imóveis em União Bandeirantes, Nova Califórnia, Ocupação Rosalina e Nova Aliança. Estamos fazendo a compra de equipamentos novos para a maternidade municipal. Essa é a nossa Prefeitura de Porto Velho. Estamos fazendo muito e você está vendo todo esse progresso acontecer. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. A CVC, a maior operadora de turismo das Américas, quer saber que férias você quer. Quer férias com a família? Descanso em um resort com tudo incluído e alguém para cuidar das crianças. Ou quer férias com os amigos, alguma praia badalada e agitada vida noturna? Quer ir de avião, de carro, de ônibus ou de navio? Quer férias personalizadas do seu jeitinho? Então vá até uma das mais de 1.000 lojas CVC e garanta já sua viagem. Quer férias? Vai de CVC, sempre com você. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o terceiro bloco da Voz do Povo, a sua tribuna popular, todo dia ao meio-dia no seu rádio, trazendo um tema diferente, sempre no afã de que você que está do outro lado aí, seja no Facebook, seja através da rede antena que entra em todo o estado de Rondônia, possa cada vez mais, juntamente comigo, nos educarmos aqui em busca de dias melhores. E hoje o tema é este: a política como ciência, a relação da política com o poder, como nasceu essa ciência e por aí afora. Política, ciência, democracia, essas situações a gente debate aqui na Voz do Povo de hoje. Eu quero registrar também algumas presenças aqui, meu amigo José Osório de Lacerda, meu amigo Lacerda, Diderson Gima, ligado na Voz do Povo, um grande abraço, e também o Cleto Brito, ex-superintendente do INCRA, ex-diretor do INCRA também, ligado na Voz do Povo. Já eu vou atender então todos eles, mas eu quero antes colocar o ouvinte a par do que a gente trata aqui. É claro que essa entrevista é a propósito desse clamor social, dessa desesperança que se estabeleceu na vida do brasileiro, na vida do rondoniense, por falta de administradores públicos com foco, estadistas, com fé, postura de estadistas, voltados, então, com ações ao social. A gente vê muito pouco. A gente vê homem se conchavando para se manter no cargo, mas não se vê e não se tem notícia de ações brutais maneira de falar, fortes, vigorosas em prol do social. Assistência social, por exemplo, não vê nada na cidade, no estado de Rondônia. E, Arimar, uma coisa importante, a administração pública ela é muito complexa, e no caso, a gestão política, a discussão com situação e oposição, ela de fato não é fácil, mas é exatamente por isso que nós temos muitos profissionais da ciência, nesses diferentes âmbitos, da assistência social para a educação, para o planejamento econômico, para a implantação de políticas públicas. É exatamente por isso, repito, que as autoridades políticas devem ter esse compromisso mais estreito com esses profissionais, com a universidade. Mas aí agora eu vou entrar, então, cortar na própria carne.
a universidade, com todo esse aparato que tem, por que não oferta isso para o Estado? Ao invés de falar que o sujeito fuma maconha com as páginas da Bíblia, essas coisas todas. Poxa, a universidade tem todo um aparato. Por que ela não oferta isso, esses ensinamentos de política, de projetos ao Estado? Sim, então, em primeiro lugar, nós fazemos isso, talvez não com a intensidade como se deveria fazer, mas, por exemplo, no nosso curso de filosofia, nós temos várias turmas e professores trabalhando diretamente com a educação pública em termos de residência pedagógica e programa de iniciação à docência. Nós temos, por exemplo, os departamentos ligados à saúde lá da universidade, com pesquisas sobre doenças tropicais, com educação sexual, com, enfim, práticas ligadas a evitar o suicídio, a evitar o feminicídio e a violência de uma maneira geral. O que nós precisamos é exatamente esse contato mais forte com o poder público que nos dê o respaldo, porque nós não podemos chegar e apresentar essas pautas sem estarmos justificados e apoiados pelo poder público. Por exemplo, nós temos agora uma instituição em Rondônia, já desde 2015, 2016, que é a FAPERO, que é a nossa Fundação Estadual de Pesquisa, que nos fomenta... Nós vamos convidá-lo para vir aqui, né? Quem é o... É o professor Leandro Dilo, um excelente gestor. Aqui, depois a gente convida através dos meios normais. Para apresentar exatamente esse investimento do Estado em ciência e tecnologia, em pesquisa e esse contato com as universidades. Por que se morre tanto de câncer aqui nessa cidade, nesse estado? Né? E lembrando que nós temos professores e pesquisadores, grupos de pesquisa muito atuantes. Se vocês pegarem, por exemplo, as denúncias que foram feitas desde 2009 e 2010 sobre as nossas usinas hidrelétricas. Foram os professores da Universidade Federal. Professor, nós vamos correr agora, porque lotou aqui, a gente fica muito feliz de ver o ouvinte ligado na Voz do Povo. Vamos ver quem está aqui na Voz do Povo. Boa tarde, meu amigo Darcy, está em Nova Brasilândia, ligado na Voz do Povo, cumprimentando o professor. Abraço, Darcy, obrigado. Estou ligado na rede antena de Nova Brasilândia. Na rede antena lá em Nova Brasilândia, certamente ele está... Deixa eu ver qual é a rádio aqui. É a Rádio Alvorada. Muito legal. Está lá ligado lá na 98,3. Eu não consigo gravar. Boa tarde, aqui é o Luciano, parabéns pelo excelente programa. Não acredito que toda a culpa seja do Estado. Nós, cidadãos, precisamos assumir nossas parcelas de responsabilidade também. Mas podemos perceber que no dia a dia as pessoas arrotam seus direitos, no entanto, esquecem dos seus deveres. Não podemos nos colocar na posição de pintinho da galinha do Estado. Olha só, filosofou aqui, hein? Sim. Deixa eu ver quem é aqui, é o Luciano. Professor, a população é o pintinho da galinha do Estado? Eu acho que não. Que merece as asas do Estado sobre ela? Na verdade é assim, se você analisar qualquer sociedade estabilizada, Luciano, obrigado pela pergunta, se vocês analisarem qualquer sociedade estabilizada, qualquer coisa que funciona efetivamente na sociedade, assim está por causa das políticas públicas. Vejam, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos, desde o início do século XX, a divisão do território em pequenas propriedades rurais. Você consegue eliminar muito do processo de desigualdade social. Vamos pensar aqui na própria educação. O Ceará é o estado, eu estava lendo ontem, que tem os melhores resultados no Enem. Vejam só, não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não é Rio Grande do Sul, não é Santa Catarina. O IDEB mais alto do país está em Sobral. O IDEB mais alto, exatamente. Então vocês vejam, por quê? Por causa de políticas públicas. Então a ideia aqui está, claro, os cidadãos não precisam simplesmente justificar a sua inação ou o seu... a sua eventual, o seu descumprimento de normas por causa do Estado. Mas vejam que quando você vê os seus modelos maiores fazendo errado, você tem a justificativa. Agora, quando vocês veem que a política consegue construir um contexto de justiça, de moralidade, de publicidade, você vai fazer e você vai querer agir desse modo. Muito bem. Deixa eu atender aqui outro ouvinte da Voz do Povo. Augusto está em Ji-Paraná, ligado na Voz do Povo. Em Ji-Paraná, ele está na Rádio Antena de Ji-Paraná, 95.7, que cobre toda aquela região de Presidente Médio, Ouro Preto, Nova Londrina, Alvorada e por aí afora. E ele diz assim: na questão do desarranjo social, incluindo o feminicídio, homofobia, no bojo geral, com certeza, na família está a semente, porque... se existe nos dias atuais preconceito de cor ou classe social, na minha época de estudante, eu não sentia isso. Será que as políticas sociais atuais não estão erradas?
Então, eu sentia... Fale direto com Augusto. Augusto, obrigado pela sua participação. Na minha época, eu já sentia isso e eu via que isso era reproduzido nas famílias. Por exemplo, a minha região é de colonização alemã e italiana. E os italianos lá têm o seguinte ditado: negri e can tutti compagni. Traduzindo, negro e cachorro é tudo igual. Então, vocês vejam, nós ouvíamos isso desde criança. Então, esse é o ponto. Isso é uma brutalidade. É uma né? super brutalidade. Então, e que você, como criança, não se dá conta, você reproduz. Então, o problema está nas famílias, sim, mas antes num contexto cultural, religioso, preconceituoso, racista, homofóbico, machista. Por isso que eu disse que se as instituições públicas, a escola em particular, trabalha isso, coloca essa ideia de uma moralidade, de uma integração pública como superiores às perspectivas familiares privadas. Tem aquele porcodil, né? Deus é porcodil, sim, quer dizer, diocano, não sei o que, essas coisas. Sim. Tudo é uma brutalidade sem tamanho. Mas, na verdade, no caso, a cultura italiana e alemã que nós temos, elas representam ainda o início do século XX. Até nós entendemos porque nós tivemos o nazismo, o fascismo na Itália, na Alemanha, porque é uma cultura muito brutal. Eu vou para o intervalo, então. Eu volto com o último bloco da Voz do Povo, registrando aqui o Carlos Alberto batendo palmas para a Voz do Povo. A Lilian Pereira, que programaço, diz a Lilian. Obrigado, Lilian. Meu amigo Mauro Oliveira tá ligado na Voz do Povo. Isso tudo é por falta de Deus, ele está colocando Não, aqui. É por falta de escola e políticas públicas. Deus é a esfera privada, é crença das pessoas, por favor. Mas sem Deus, o senhor não acredita em Deus, professor? Eu acho que numa democracia não importa Deus. Deus é uma crença dos indivíduos. Em todo canto. Não, importa a Constituição, o Estado democrático de direito, a escola pública. Quer dizer que, então, Deus, nessa altura, para o senhor não representa nada? Eu falo como filósofo político. Eu acho que as crenças das pessoas são muito importantes. Eu não quero dizer para vocês que vocês não devam crer em Deus. Eu quero dizer assim, que como filósofo político, as instituições públicas, elas são superiores à religião. E a gente tem que saber manter essa separação, porque senão a gente deturpa o verdadeiro significado da escola, do Estado democrático de direito e da Constituição. Religião é uma coisa, política é outra. Teologia é uma coisa, direito é outra. Nesse sentido, não que não importam as crenças das pessoas, muito pelo contrário. Entendi. Bom, o amigo ouvinte pode ofertar a sua inteligência através do telefone 993-17-2715. O Zé Gomes está adorando a Voz do Povo. Meu amigo doutor Salmin, ligado na Voz do Povo. A Vera Regina está em Cacoal, batendo palmas para a Voz do Povo. João Bernardo está em Cachoeiro de Itapemirim. Que legal. Essa é a Voz do Povo, está dizendo ele com entusiasmo aqui. O Zé Rodrigo está lá no Amazonas, dizendo esse programa é show. Olha só que maravilha. A fita da Voz do Povo tá boa, não tá, professor? Tá muito boa. Merece. Eu vou para o intervalo, então, volto com o último bloco do programa, tratando desse tema bem complexo, mas a gente está trocando em miúdos aqui para você entender bem. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá.
De volta à Voz do Povo em seu último bloco aqui nos 103.1 na capital de Rondônia para todo o interior do estado através da Rede Antena. O Zé Roberto está em Cacoal dizendo o seguinte: o cara é bom, mas o animal é mágico que transformou o programa no evento. Com certeza. Olha aí, ó. Ô Zé Roberto, você é bondoso demais com a gente aqui. Bom, o Bosco da Federal diz o seguinte: professor Leno, parabéns por se tratar de um relevante tema, a política. Peço para falar sobre a eleição de prefeito e vereador no próximo ano e sobre o papel do vereador para fiscalizar, do prefeito para executar. A pergunta é, por que a maioria do legislativo se curva sempre ao poder executivo, se o vereador representa o povo? Rapidinho para a gente correr atrás dessa pessoal que está esperando aqui. Porque o Poder Executivo tem os projetos e o dinheiro para realizar os projetos, mas não deveria ser apenas isso. O vereador, de fato, é um representante das suas comunidades e deve garantir a fiscalização de como o poder público está organizando efetivamente essas comunidades. Por exemplo, no caso de Porto Velho, o grande objetivo é a infraestrutura urbana. Nós temos que eliminar essa situação de déficit sanitário, de déficit estrutural que nós vivemos. Por isso que tem uma farmácia em cada esquina de Porto Velho, não, e você disputando a tapa cliente aí. E se você vai para as periferias, você vê uma situação de caos. Quando chove, alaga tudo. Quando não chove, é poeira absurda. Então, quanta doença não está surgindo nisso? Eu nem chuta, ensopado, né, professor? Muito bem. O Antônio José Magalhães, boa tarde. Cumprimentos ao entrevistado, ao programa, pela grandeza do tema. Muito obrigado, um grande abraço. Acompanhando sempre este programa maravilhoso, Guido Tojima. Meu amigo José Osório Lacerda, boa tarde. Parabéns pelo programa, pela excelente entrevista. Muito obrigado. A Neire Fernandes de Freitas. Boa tarde, Arimar. Professor Leno, cumprimenta a gente. Conhece a Neire? Neire Fernandes de Freitas. Talvez. Está ligado na Voz do Povo. O Sargento Guzmão está ligado com a gente aqui. O Zé Ironildo também está ligado na Voz do Povo. O Sargento Guzmão está sempre nas notícias, prendendo e fazendo a polícia, a honrosa polícia de Rondônia, pois né? Rapaz. Uma hora quero conhecê-lo aí num jogo de futebol, Guzmão. Eu também vou também, depois, Sargento, fazer um contato, dar uma vinda aqui na Voz do Povo para contar as situações que ele vive inclusive, no dia a dia. para aprendermos com as experiências dele. Das experiências do Sargento Guzmão. O Zé Ironildo, boa tarde, Animal. O professor de filosofia também, ele cumprimenta o parabéns. Excelente programa, diz a Neire. Eu e meu esposo Paulo Sérgio somos alunos do doutor Leno. Lembrei deles. Lembrou agora? Sim. Orlaide Silva, Orialde, perdão. Flávio Daniel, a Morena Prata está na Voz do Povo. Acir Souza, meu amigo Josimar Monteiro, está ligado no programa. O Silvio Carmo, Josimar, boa tarde, muito obrigado. Vamos continuar a atender Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo. Boa tarde, parabéns pelo programa, me diz o Sabiado Carmela Dutra, e diz assim: gostaria de fazer um apelo para que tenha mais segurança na Praça Céu do Mar JK. Vejo diariamente jovens de 12 a 17 anos consumindo drogas publicamente. Ninguém faz nada. Olha aí, professor. Essa é a nossa tragédia. Jovens de 12 anos consumindo drogas, imaginem, será que chega aos 15? Será que chega aos 20? Rapaz, a Josilene está colocando aqui. Aqui o professor, o homem mais sábio dessa terra foi um homem que conhecia Deus, Salomão, naquela polêmica que a gente travou agora há pouco aqui. Será que Deus não tem importância nenhuma para o professor? Como eu disse, separar as duas situações. Instituições públicas, Estado Democrático de Direito e Constituição democráticas, elas não precisam, no caso, não podem ser justificadas por meio da religião e no caso da biologia. O que não significa que a religião não tenha uma função social importante, mas é sempre dentro desse contexto de se separar instituições políticas e jurídicas e comunidades religiosas particulares. Por exemplo, um grande empecilho hoje para a ênfase da educação é dada pelas igrejas evangélicas, neopentecostais, porque sempre que se tem essa necessidade de trabalhar contra o feminicídio, contra a homofobia, a transfobia, o que eles veem? Ideologia de gênero. Ideologia de gênero, kit gay. Pelo amor de Deus, isso que é uma influência nefasta da religião na política e na educação. A Josilene pede uma política pública mais vigorosa, mais definida nessa cidade para os jovens. Todos temos que pedir, Josilene, e se for o caso, sitiarmos no sentido de movimentos sociais junto à prefeitura, junto ao Estado, porque é isso que vai nos salvar, vai nos dar esperança, vai nos incluir.
Vamos continuar a atender Sua Excelência, ouvinte da Voz do Povo. A Lilian está em Cacoal. Que programa é esse? É assim que ela está dizendo aqui. Eu estou só apenas me reportando ao que a Lilian está dizendo. Lilian, muito obrigado aí. Obrigado, Lilian. Lilian gostou da Voz do Povo. Vamos para adiante aqui, ver quem mais está aqui no programa. Muita gente que se liga na Voz do Povo e essa porcaria dessa internet. Ô, internet ruim nessa cidade de Porto Velho, hein? Não sei como é no interior do estado, mas eu me bato inteiro aqui para conseguir colocar esse programa em rede através da internet. Fui até um conselho tutelar fazer uma denúncia sobre esse assunto e eles alegam que não depende só deles. Muito triste, diz a Josiane. Um abraço, Josiane, muito obrigado. Onde é que tem mais, Frank, aí para a gente ir atendendo o ouvinte da Voz do Povo? O Zé Carlos está ligado na Voz do Povo, no município de Urupá. Um abraço, Urupá, 88.7 FM de Urupá, retransmite a Voz do Povo. O Zé Paulo está ligado na Voz do Povo e diz assim: professor, a democracia se confunde com o poder? Não, a democracia se confunde. É, em primeiro lugar, solidariedade social, reconhecimento cultural e inclusão. É a ideia de que todos são iguais, todos são livres e devem ser cuidados e devem se cuidar. O poder é uma consequência disso. Aliás, todo poder que não é consequência disso é uma desvirtuação do poder. Para você que se ligou na Voz do Povo, estamos nesse momento debatendo um tema muito forte, que é exatamente a política como ciência, o poder, as nuances de tudo isso, né? O professor falava agora há pouco daquela frase do Maquiavel, que é... Que a fortuna é como mulher, para se dominá-la tem que bater nela, contrariá-la. É de uma brutalidade com sem certeza. tamanho, né? Inclusive a ideia do Maquiavel, política como guerra total, permanente contra o inimigo. Então vocês vejam que isso é o contrário da democracia. Isso reflete até hoje, né? E se reflete até hoje. Agora eu quero também de uma frase que eu pensei do Maquiavel, não sei se eu acho que foi do Príncipe que eu li dele. Os homens desejam sempre um novo senhor, para nele, nesse homem, nesse senhor, agasalhar sonhos, subserviências e desejos. Nem que para isto, ele lhes doe o que lhes é de mais caro, a sua dignidade. Eu quero a sua interpretação disto. Então, a ideia de um poder centralizado, de uma instituição, de uma autoridade comum que gere a coletividade, ela é uma ideia muito clássica. Na própria história das sociedades humanas, vocês vão perceber isso. Todas as sociedades têm poderes centrais, têm autoridades centrais. Algumas religiosas, outras políticas, outras culturais, etc. Então, tem os nossos heróis e as nossas heroínas. Tem o lado bom disso, o fato de que nós, para viver juntos, precisamos de poderes comuns, é o pressuposto básico da filosofia. Tem o lado, às vezes, problemático, que nós esperamos sempre o salvador ou a salvadora. É nesse sentido que eu estou colocando essa frase do Maquiavel, porque eu viajava para o interior do estado, fazendo há anos atrás, a Hora do Povo, na Rádio Rondônia, e eu via, por exemplo, chegar um político, e aí aquele cara que era o assessor dele abraçava, olha, fulano tal, deputado, não sei o quê, esta é minha filha, como quem diria assim, ó, eu estou ofertando esta moça para você. Sim. É nesse sentido. Ou então, o sujeito tem um deputado com o qual ele se relaciona do ponto de vista profissional e aquele homem é o senhor dele. Nesse sentido que eu quis colocar a questão da frase do Maquiavel. Sim. E o importante de tudo, bem rapidinho, é de que a gente não pode deslegitimar nem as instituições políticas, nem os nossos representantes, partidos e lideranças políticas. Pelo contrário, eles representam essas lideranças, essas instituições que conseguem canalizar a vontade social, as aspirações. Nem todos nós somos, podemos ou queremos ser políticos. O importante é que a gente consiga fazer essa correlação. Não só a luta pelo poder na política, mas também a justiça social, a inclusão, o reconhecimento culturais. Sem isso, nós vamos continuar nesse caos amplo que nós vivemos. E a política pode e deve resolver isso. A política é a nossa chave central. Muito bem, deixa eu abraçar aqui o meu amigo Silvio Carmo. O Silvio faz um elogio para mim aqui. Eu vou retribuir esse elogio, não porque ele me elogiou aqui, mas porque eu considero... Ele faz um trabalho em prol de deficientes físicos. Olha, isso é bonito. Inserindo eles no esporte, os deficientes. E ninguém faz isso aqui em Porto Velho, igual o Silvio Carmo faz. Ele me faz um belo elogio aqui, mas não é por isso que eu estou fazendo. Eu já reconhecia antes esse trabalho do Silvio. Boa entrevista com o melhor entrevistador do estado. Mas não é por isso que eu estou fazendo
o elogio, eu quero, claro, agradecer a bondade dele, meu amigo Paulo, está me elogiando aqui. Mas eu quero falar desse tipo de trabalho que é uma política, que um sujeito sozinho, exatamente, sem o Estado, ele dá atenção aos cadeirantes, aos deficientes incluiu, físicos. Deu esperança. Deu esperança. Poxa vida. Um abraço, salvou a vida dessas pessoas. Sabiá do Carmela Dutra, em todas as igrejas, estão nessa explicação do professor não, viu? Nem todas as igrejas estão na sua explicação. Espero que não, de fato, até me perdoe por essa generalização apressada. O Sabiá do Carmela Dutra diz assim, a Thelma Castro Mineto também, o Ivaldo do Flamengo, feliz aí. O Flamengo ganhou ontem, né, Ivaldo? Tamazinha Sá também se ligou na Voz do Povo. Não temos mais tempo, estamos encerrando a Voz do Povo. Que pena. Professor, muito obrigado. A entrevista aí até amanhã de manhã. Eu gosto muito de conversar, às vezes eu fico até às 11 horas da noite conversando com os meus alunos depois das aulas, porque essa questão, conversar sobre política e conversar sobre a esperança, sobre futuro, sobre protagonismo para nós enfrentarmos esses problemas. E, portanto, evitarmos essa desesperança louca que está nos afetando demais. Vamos então. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos vocês. Deixa eu registrar rapidamente aqui algumas presenças que estão ligadas na Voz do Povo. Elisete Johnson, Elisandra Lima, também se ligaram na Voz do Povo. O Nilson Oliveira, a Nelly Dias, o Fábio Vaz, o Elian Marcos da Silva, o Jailton Vilaça, Maria Isabel Palheta, ligada na Voz do Povo, o Fábio Martins, o Marcos Sodré, o Odaí Cassol, a Lidiane Dias, a Franciane Santos, o doutor Eymar Ozanam, que está lá em Curitiba, a Lívia Neves, a Débora Rodrigues. Poxa vida, não tenho mais tempo. O Aldair Johnny se ligou agora. Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência, a todos nós, a continuação desta tarde feliz. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento. Colégios Classe A. Fazendo da educação a ponte para o sucesso. Rodizan. Há 30 anos pedalando com você na estrada. rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. E dfmnews.com.br. Portal de notícias da Rede Antena FM.